Reunião dos líderes de bancada. Não há acordo, vereador Ronaldo, para a votação do projeto que Vossa Excelência solicitou a inclusão. Então, seguimos, então, com a ordem do dia. Solicito a presença de todos os vereadores para que possamos entrar na ordem do dia, 17 horas e 26 minutos. Entramos na ordem do dia. Solicito que o primeiro secretário, Ronaldo Rosa, faça a leitura do projeto que constam na ordem do dia. Ordem do dia. Em discussão e votação, conforme inciso 1º do artigo 207 do Regimento Interno, o veto somente será rejeitado pelo voto da maioria absoluta dos membros da Câmara. Maioria absoluta, 11 votos. Veto total ao projeto de lei número 94 de 2017, de autoria do Poder Executivo Municipal, cuja ementa está assim disposta. Revoga os artigos 4º e 5º da Lei 4.769, de 19 de abril de 2011, que autoriza a concessão de incentivos econômicos e fiscais à empresa Manitowoc, com base nas leis 3.276 de 97, 3.340 de 98 e 4.360 de 2006, e da outras providências. Parecer da Comissão sobre o veto. TCJ, parecer pelo acatamento do veto. Relator, vereador Saul Spinelli. Primeiro projeto em votação, senhor presidente. Está aberta a discussão, senhores vereadores. Solicito que façam a inscrição pelo sistema, que o meu não está funcionando aqui. Está aberto, senhores, para pedir a palavra. Está encerrada a discussão, senhores vereadores. Senhor presidente. Pois não, vereador. Eu abro mão de ser o primeiro como o autor do projeto para que os próximos colegas possam defender as suas teses nesse tema. E me manifesto por último, senhor presidente. Senhor presidente, o que o vereador Patrick está solicitando, primeiro é antirregimental. Segundo, o primeiro inscrito é o vereador Aristeu Dalalana. Segundo, o vereador Patrick, e eu falo por último. Se ele está desistindo de falar, é uma situação. Agora não vai poder falar depois.
questão de ordem, senhor presidente. Pois não, vereador. Eu acho que as coisas estão... Tá tudo errado aqui. Vamos, o que tá ali mostrando. O vereador Patrick é o primeiro, o vereador Luiz Miguel é o segundo e eu sou o terceiro inscrito. Provavelmente não vou falar porque vou ser contemplado com a experiência deles dois, né? E já vamos falar sobre o projeto, mas principalmente o vereador Patrick, que é o autor do projeto. Vereador, irei usar a minha manifestação em primeiro, mas gostaria que depois o vereador Luiz Miguel, que foi presidente da casa por diversas oportunidades, pegasse o número do regimento e lesse onde está escrito que tem que ser o primeiro inscrito. Obrigado, senhor presidente. Eu irei à tribuna agora. Pois não, vereador. Senhores vereadores, gostaria de pedir o apoio do Miqueias e da nossa assessoria. Nós vamos discutir aqui, senhores vereadores, a questão do veto total do projeto de lei de nossa autoria, que trata aqui, senhores vereadores, dos incentivos fiscais à empresa Munitoc. Em 2011, nós aprovamos... Preciso que seja mantido o meu tempo, senhor presidente. Não, vereador. Obrigado. Autoriza, em 2011, foi aprovado o projeto de lei 4.769 de 2011, que autorizou, então, a concessão de incentivos econômicos e fiscais à empresa Munitoc. Cedência de uma área de 450 mil metros quadrados, às margens da BR-324, mais incentivos fiscais doada pela Prefeitura em 2011, que até hoje nós pagamos precatório daquela área. Só para relembrar um pouquinho, vereador Tozon. A empresa prometeu, então, no acordo que fez com o município, investir 70 milhões em 5 anos, 2013 produzir 80 mil unidades por ano de guindaste RT e gruas, com um faturamento previsto de 100 milhões. Em 2014, entrada na linha de produção de guindastes telescópio, com a produção anual ficando entre 100 a 120 mil unidades, com previsão de 400 milhões de faturamento ano. Gerar 150 empregos novos e 5 empregos em 5 anos, sendo 80 diretos e 240 indiretos, vereador Paulo Necri. Nós investimos, o município investiu 5 milhões para serviços de aterro, terraplanagem, pavimentação, instalação de rede d'água, eletricidade, internet, telefonia, entre outras melhorias. O protocolo de intenções, caros colegas, que foi assinado com esta empresa, o protocolo de intenções, no artigo 7, a empresa perderá os benefícios caso não seja implementado o projeto técnico apresentado ou sejam descumpridas as obrigações constantes no protocolo de intenção, independente do prazo de benefício, sendo que a área doada retornará para o patrimônio do município. Seguindo, caros colegas vereadores, o Munitoc suspende no dia 13 de janeiro de 2016. A empresa quebrou o contrato com o povo de Passo Fundo. O município cumpriu com tudo que estava escrito no contrato, e esta empresa rompeu. Quem não cumpriu o contrato é a empresa Munitoc, como podemos ver o anúncio feito pelos órgãos de imprensa. Posteriormente, aqui na próxima lâmina, aparece a nota oficial da empresa, dizendo que é desfavorável ao mercado na região, por isso que ela acaba encerrando as suas atividades. Nós ajuizamos uma ação popular pela retomada da área, ação popular número 021, que ali está o número na barra ali, ponto 1.16, 726.2, pedindo a reversão para que a área voltasse para o município, porque ela não cumpriu com o que prometeu. O Ministério Público sugere também a retomada da área, nos dando parecer favorável, o promotor de justiça Cassiano Pereira Cardoso, dizendo que nós estamos corretos em pedir a devolução da área. Podem ir acompanhando que o Ministério Público se manifesta nos órgãos de imprensa. Nós, colegas vereadores, tivemos até a área, fomos visitar a empresa Munitoc para ver realmente que não existe atividade da área, a área está parada, a empresa não está produzindo nada, tanto é, vereador Tiaquinho, que tem lá 4 ou 5 guindastes que eles não conseguem vender, está parado no pátio. Vereadores que aprovaram o projeto de lei, aqui eu quero agradecer ao vereador Alex Necker, do PCdoB, vereador Esteu Dalalana, do PTB, vereador Cláudio Rufa, do PP, Eloy Costa, PMDB, Evandro Meirelles, do PTB, Fernando Rigon, Gleison, Leandro Rosso, Márcio Patucci, Matheus Vespe, Paulo Roberto Necli, Pedro Antônio Danelli, Rafael Colucci, Renato Tchecker, Roberto Tozon, Ronaldo Rosa, Rudimar dos Santos, Saúl Spinelli e Valcir Moraes, que aprovaram a revogação dos incentivos fiscais. Obrigado, colegas. Nós estamos corretos quando pedimos
a devolução da área e quando nós aprovamos, então, que os incentivos fiscais voltem aos cofres públicos e que nós não demos mais isenção a esta empresa. Vereadores aprovam, quase unanimidade, somente o vereador Luiz Miguel votou contrário à devolução e à revogação dos incentivos fiscais. A empresa, senhoras e senhores, e o prefeito fez o veto motivado pela insegurança jurídica. No entanto, não retroage o corte de incentivos fiscais, assegurando, vereador Patucci, o ato jurídico perfeito, consequência do descumprimento da obrigação assumido pela empresa em 13 de janeiro de 2016, e atende a anterioridade dos 90 dias. Nós estamos pedindo o apoio dos senhores para cobrarmos 5 meses de IPTU dessa empresa que lesou os cofres públicos. Está nas mãos dos senhores. Depois eu continuo, vereador. Obrigado. Obrigado, vereador. Próximo vereador inscrito, vereador Luiz Miguel Chais. Nesse momento. Senhor presidente, senhores vereadores, comunidade, população, primeiro quero dizer ao vereador Patrick Cavalcante, autor do projeto, de que não retiro nada que ele falou, da indignação da população de Passo Fundo, da forma com que a empresa Manitowoc veio, da forma com que esta empresa se propôs. Agora, eu estava aqui em 2012, fui eu, estava na presidência dessa casa, quando aprovamos toda aquela área para esta empresa, e qualquer um dos vereadores aqui, vereador Patrick, qualquer um de nós que estivesse aqui nessa casa, qualquer prefeito municipal faria a mesma coisa que a gente fez. Faríamos a mesma coisa hoje, devido à imprensa, devido à empresa, à grandiosidade da empresa, estar propondo para Passo Fundo, para a região, para o Rio Grande do Sul. Fomos a Porto Alegre, fomos a Brasília. Houve interferência do governo do Estado. E esta casa foi ágil. Vereador Patrick, eu tive muito atento na sua fala, vereador Dalalane. Eu gostaria também que Vossa Excelência ouvisse o que esse vereador está relatando. Estou falando que eu não retiro nenhuma palavra que o senhor falou aqui. Agora, quando eu votei e fiquei sozinho nesta casa, e pedi para os doutores dessa casa, dizendo que nós estávamos errados, que quem poderia legislar, nosso artigo 84 da lei orgânica, é claro, quem dá incentivo e quem tira incentivo é o executivo. E eu falei uma outra situação na época, aos colegas vereadores, de que o prazo não tinha sido terminado, para dizer que a empresa não cumpriu. E vai na relatoria da PGM dizendo o seguinte: depreende-se que o presente caso, a revogação dos benefícios fiscais à empresa, não cabe retirar, sem que o prazo estipulado na lei tenha encerrado até mesmo a comprovação de descumprimento da concessão. Aqui eu falava, e eu fui voto vencido, votei sozinho, votei contrário, e tive os colegas vereadores que votaram favorável ao projeto. Foi para o Executivo, voltou para esta Câmara analisar, veto total, e eu quero agora cumprimentar os colegas vereadores, vereador Saúl Spinelli, que foi o relator do veto, juntamente com os colegas da CCJ, que deram o parecer pela manutenção do veto do senhor prefeito. Quero cumprimentar aqui o vereador Evandro Meirelles, vereador Márcio Patucci, que concordou com a relatoria, vereador Paulo Roberto Neckel, Saúl Spinelli e João dos Santos, vereadores da Comissão de Constituição e Justiça, que fizeram justiça nesta casa. Parabéns, vereador Saúl, e todos os vereadores da Comissão de Constituição e Justiça, que entenderam que esta casa, mas tem jurisprudência no STF. Mas é o prefeito que dá e é o prefeito que tira.
e eu estava pedindo voto para que nós mantivéssemos o veto do senhor prefeito, e os colega vereador Meireles, vereador, eu posso dizer que o senhor é líder da situação? Não. O senhor pode dizer que nós estamos aqui votando a legalidade do projeto, protegendo esta casa. E até uma jornalista de Passo Fundo, de uma coluna política muito lida, ela no dia seguinte a essa votação, o vereador Luiz Miguel foi o único que votou contrário. E hoje estou pedindo para que os 19 vereadores que votaram com o projeto, que votem pela manutenção do veto do senhor prefeito, pela legalidade do projeto. Quem dá incentivo, quem tira incentivo, é responsabilidade única do Poder Executivo Municipal. Senhores vereadores, conto com o apoio de todos os senhores, líder da oposição, pedindo, pela legalidade da lei, a manutenção do veto deste projeto. Muito obrigado, senhor. Obrigado, vereador. Próximo vereador inscrito, vereador Aristeu da Lalana. Senhor presidente, senhores vereadores, amigos aqui presentes, vereador Paulo Neckel, Pedro Danelli, vereador Patrick, vereador Luiz Miguel. Senhor presidente, eu só me inscrevi para discutir sobre esse projeto, porque quando essa casa vê na imprensa, vê propaganda, publicidade, jamais consegue ver, não está aqui hoje, o Matheus Vespe. Nunca tive oportunidade, acho que nunca vou ter na minha vida, embora seja vereador dessa casa, já no 5º mandato que tive a oportunidade de estar aqui, de ter oportunidade de botar aquelas ideias que tu fala, com simplicidade, mas com seriedade, com legalidade e com respeito ao erário público, ao dinheiro público. E essa monitor que me deu muita dor de cabeça, vereador Pedrinho. E eu confesso, e você é minha testemunha viva disso, vereador Paulo Neckel, que quando todo mundo dizia que o vereador da Lalana não gostava de progresso, e isso saía fofoca de gente que trabalhava na imprensa, nunca colocava o meu nome, porque sabe que depois poderia ter consequências. Mas saíram boqueirão afora, de churrascaria em churrascaria, de comércio, disso e daquilo, falando que o vereador da Lalana não queria uma grande empresa que ia salvar a cidade de Passo Fundo. E já lhe concedo a parte, vereador Patrick. E eu, como um simples mortal, mas como um homem simples, mas honesto, que é a única coisa que vou carregar na minha vida é a minha honestidade, eu subi nessa tribuna e li para todos os vereadores e prometi para eles: vou votar a favor do projeto, mas vou votar a favor de uma mentira, vou votar a favor de uma falcatrua. E não estou aqui falando do executivo, mas alguém estava fazendo isso por trás dessa empresa. E pedi, por que não dar incentivo para um assemiato, para uma empresa nossa, genuinamente nossa, para dar para uma empresa de americano que veio aqui para nos lograr? Porque estava escrito no papel e no projeto. Artigo 1º, e eu li para todos os vereadores da época, expressamente proibido, vereador Luiz Miguel, vender, locar, alienar, dar como garantia. Artigo 2º, revoga o artigo 1º. E eu li, e era nessa tribuna, não era no Tribuna Velha lá, era nessa. E disse, mas eu vou votar a favor. A cidade de Passo Fundo está me criticando. Agora, 45 hectares de terra, para falcatrua de americano, do dinheiro do povo de Passo Fundo, eu dizia naquela época, e fui criticado por todos. E falei para o vereador Patrick o ano passado, né, vereador Patrick? Vereador Patrick, se tivesse me escutado, nós não tínhamos tá passando por essa vexame de ser trouxa dessa gente. Então eu só quero, já lhe concedo a parte, vereador Patrick. Pode concluir a parte que o senhor Vereador, quer. quero agradecer a sua parte, rapidamente, dizer que o doutor Luiz Miguel se atenta a muitas questões locais, mas já existe decisão do STF que decide que o Legislativo pode tratar das questões tributárias. Então não há vice-origem, a insegurança jurídica. Estranha-me muito também parecer, e aqui eu respeito, eu sou uma pessoa muito democrática, respeito o que o plenário deve acatar, mas o parecer do nosso relator, o vereador Saul Spinelli, quando nós falamos em segurança jurídica, ele dá pelo procedimento, né, do veto.
Nós tivemos dias atrás um projeto de lei de Vossa Excelência do vereador Saul Spinelli, pelo veto total, do projeto que falava sobre a citopatologia, e o projeto veio do Executivo com a inconstitucionalidade, com vício de origem. E o vereador Saul articulou e conseguiu mostrar para os colegas vereadores de que não era inconstitucional o projeto. E agora me surpreende que o prefeito, em momento algum, disse que o projeto é inconstitucional, existe insegurança jurídica, né? Então, só nesse ponto, não tem nada de vício de origem, não tem nada ilegal. Então, só isso que eu queria pedir aqui, assim, aos colegas vereadores que analisassem, né? Porque nós criticamos muito aqui, rapidamente, vereador, a posição, muitas vezes, do Congresso Nacional, onde o Executivo, o Legislativo, e a gente fala muito aqui, o vereador Tiaquinho é um combatente desse tipo de política nacional. Nós não podemos ficar aqui à mercê do Executivo, nós temos que ter uma posição e sermos independentes, mostrar para a população de Passo Fundo que nós estamos com a mesma fala que o senhor está falando, ter coerência nas ações, e eu tenho a convicção que esta casa terá, vereador. Obrigado. Obrigado, vereador Patrick. E eu vou deixar bem claro aqui para as pessoas que têm memória. Eu disse nessa tribuna aquela vez, essa empresa é uma montadora, não fabrica nada. Os meus meninos que eu criei, que eu tirei da rua, montam aqueles guindastes, porque qualquer um monta aqueles guindastes. Isso era falcatrua. Primeiro era 7 hectares, depois 25, e daí doaram 45 hectares de terra. Doaram o dinheiro do povo de Passo Fundo para aquela empresa, para os americanos. E não vamos reaver nada de volta, porque está tudo piorado, e a prova aí que o vereador da Lalana que tinha razão daquilo que estava falando. O exemplo está aí hoje. E se não fosse aqueles que se acham inteligentes, que se acham dono da cidade de Passo Fundo, ficar batendo com a língua nos dentes, nós teríamos, vereador Luiz Miguel, hoje, toda aquela fortuna que foi doada para essa... Obrigado, vereador. Encerradas as discussões, está em votação, colegas vereadores. Uma questão de ordem. Pois não, vereador. Foi citado pelo nosso companheiro e amigo presidente. Eu acho que nós vamos ter oportunidade de discutir isso nas outras sessões, mas é importante dizer que é muito ampla essa questão da Mintoc, e inclusive que se tem um processo de iniciativa popular que questiona todo esse processo de doação da área e retomada da área. E esses dias eu também, junto com outros colegas, fomos parceiros para a retomada do terreno do Cresci, e dias depois o Cresci recebeu uma liminar que anula a decisão. Então, assim, ó, a gente tem tomado muita decisão com a cabeça fria. Eu respeito, admiro e sou parceiro do presidente Patrick em muitas ações dessa casa, mas neste momento vamos sim garantir a segurança jurídica, que ninguém aqui é criança e sabe que o Executivo está trabalhando com a questão desta área ser ocupada por outra empresa local. Obrigado, vereador. Senhor presidente, encaminhamento e votação a favor do projeto, contrário ao veto, senhor presidente. Pois não, vereador. Está... O vereador se inscreveu para fazer encaminhamento? Também me inscrevo contrário, a favor do veto. Senhores colegas vereadores, quero aqui tratar com Vossas Excelências, dizer que esse é um debate que faz parte da casa. Nós aprovarmos um projeto que já tem decisão do STF, que é o órgão superior, e que o prefeito traz dentro da sua fala a insegurança jurídica, que no meu ponto de vista, caros colegas vereadores, nós tivemos o anúncio por parte de uma empresa local, o vereador Luiz Miguel até que marcou a reunião com o Zafari, que tem a intenção de assumir esta empresa, esse espaço físico. Então, o prefeito Luciano, quando ele coloca insegurança jurídica, ele deve estar ressaltando, estar preocupado de que a aprovação desta casa, vereador Peldanelli, possa, então, prejudicar as negociações futuras. Mas nós não estamos pedindo aqui, senhoras e senhores, comunidade Passo Fundo que nos assiste, que retroaja. Nós estamos pedindo 7 anos. Nós estamos pedindo que nós possamos aprovar aqui, derrubar o veto do senhor prefeito, que nós conseguimos, vereador Eloy, dar uma resposta ao povo de Passo Fundo, que foi lesado por esta empresa, e que nós possamos, então, cumprir, cobrar por 5, 6 meses o IPTU desta empresa, que aqui só tirou o dinheiro do povo de Passo Fundo e não trouxe nada. Não deu um retorno a esta comunidade. Então, desta forma, eu queria pedir aos colegas vereadores
que nós pudéssemos, então, ter o senso e o respeito aos nossos eleitores que votaram em nós. Que quando nós somos eleitos vereadores, não olharam e disseram assim, ganhou o projeto que está ao lado do prefeito. Nós fomos eleitos, independente de ser da base ou não ser da base, eu sou da base. E coloquei a administração, o prefeito Luciano, como réu também na questão da Monitoc, porque eu tenho meus princípios e defendo o que eu prometi para os meus eleitores. E qual é a função, caros colegas, deste parlamento, vereador Tiaquinho, vereador Rude? É nós fiscalizarmos o poder público, fiscalizarmos os contratos com o poder público e defender o erário público, defendermos o dinheiro público e as áreas públicas. Agora, ou nós aceitamos a política nacional que o Executivo manda ao Legislativo e levamos por si uma decisão do Executivo, conforme vem do líder do governo, que gostaria que mantesse o veto, vereador Alex Hess, que Vossa Excelência passou e vai fazer o encaminhamento de votação. Mas eu deixo muito tranquilo, eu fiz a minha parte, senhoras e senhores, eu entrei com uma ação popular, eu pedi a revogação da área, Vossas Excelências aprovaram comigo, por quase unanimidade, somente um voto contrário, e agora nós temos o momento de discutir o veto. Agora, eu tenho a convicção e a certeza, que se não for vencedor hoje, não aprovar e não conseguir derrubar o veto do senhor prefeito, em fevereiro ou março, nós vamos receber nesta casa mais um projeto de lei para mais 7 ou 10 anos de incentivos fiscais de qualquer outra empresa que queira aquela área. E os cofres públicos nossos serão lesados. Não há geração de emprego desta empresa hoje. Então, eu acho que é o momento deste parlamento ter uma posição de coerência, de ética e de responsabilidade com o eleitor. Vossas Excelências serão cobrados no voto de hoje, senhores vereadores. E cada um terá aqui o seu argumento. Mas quero lembrá-los, fomos eleitos para defender a população. E não um grupo, ou uma pessoa, ou uma gestão. Então peço, caros colegas vereadores, que mantenhamos o voto que esta casa deu por unanimidade, tendo somente um voto contrário, o vereador Luiz Miguel, para a derrubada do veto do senhor prefeito. Eu tenho a certeza e a convicção que é isso que o nosso eleitor que está lá fora, que está nos assistindo agora, espera. Uma casa coerente, vereador Tiaquinho. Vossa Excelência tem cobrado muito nesta tribuna as posições do governo federal. O senhor tem defendido o Bolsonaro, que seria a mudança de tudo que está colocado no governo e no Congresso Nacional. Então é a hora de começarmos por baixo, zelando pela Constituição, zelando pelo compromisso que assumimos aqui no dia 1º de janeiro, que é zelar pelo patrimônio público, pelo dinheiro público. Faço parte do governo, mas tenho os meus princípios e em cima deles vou defender até o fim. Obrigado, senhores vereadores. Obrigado, vereador. Encaminhamento para a votação. Vereador Luiz Miguel Chais. Eu ouvi atentamente o vereador Patrick Cavalcante, presidente dessa casa, do qual já tivemos a oportunidade de sermos vereadores em uma legislatura, e que me deixa falando sozinho mais uma vez. Vejam, senhores, que toda vez que o vereador Patrick vem a essa tribuna, eu ali sento, ali ouço, e quando eu uso a palavra, avistei entrando o plenário novamente. Mas duas situações que ele coloca aqui, primeiro que não tem nada a ver uma coisa com a outra, o projeto do câncer do vereador Saulo Spinelli com os incentivos da Monitoc. Veja bem o que o vereador Patrick vem falar no microfone da parte, que o vereador Saul buscou a legalidade do projeto, de um projeto importantíssimo, mas que não tinha nada a ver com incentivos fiscais dessa empresa ou de outra empresa. Senhores vereadores, vereador Paulo Neckel, que votaram com o projeto, e gostaria que vossas excelências votassem pela manutenção do veto hoje. Ele fala também que esta casa estará desrespeitando os seus eleitores, que já votando
pela manutenção do veto. Então, isso quer dizer, vereador Alex, líder da situação, de que o prefeito municipal, a sua Procuradoria-Geral do município, desrespeitou os eleitores, vetando o projeto. Não é desta forma que se faz política, em primeiro lugar. Eu estou aqui desde 96, com um hiato de 4 anos, respeito as diferenças. Agora, não nasci ontem. Não nasci ontem. Outra situação que o vereador fala, o vereador Patrick falou aqui, sobre a situação, vereador Patucci, sobre a situação da companhia da Comercial Zafari. Veja bem, se existe uma negociação, ou se vai existir uma negociação com a Comercial Zafari, não tem nada a ver esses incentivos da Manitowoc com o possível ceder futuramente da Comercial. Nada a ver uma coisa com a outra, até porque essa casa terá, se o prefeito decidir alguma situação, essa casa terá que validar. Esta casa terá que vir para a Câmara de Vereadores. Então são as duas situações que o vereador falou, o vereador Patrick falou, que não tem nada a ver uma coisa com a outra. E eu também não sei se está existindo, ou se houve prosseguimento, ou se está avançando através do Poder Executivo Municipal com a Comercial Zafari, que é uma empresa genuinamente de Passo Fundo, está aqui há 60 anos gerando emprego, e que precisa de um grande CD, e lá seria o local adequado, sim, mas para a empresa Comercial Zafari, não interessa se essa casa derrube ou mantém o veto. A empresa não interessa. Interessa essa casa manter a legalidade. Manter a legalidade. É isso que essa casa precisa, manter o veto. Ele concede a parte Não, dela. a única coisa que eu gostaria de destacar, com todo respeito... Senhor vereador Miguel, Vossa Excelência não pode, conforme o regimento, já que o senhor gosta Mas muito então do eu regimento, falo que o vereador o senhor não Saulo pode aqui tá dar bom. uma parte quando está discutindo encaminhamento bom. de Está votação. correto, está correto. Só Mas para o que deixar o vereador, regimento muito claro. o que o vereador Saul ia falar, eu já falei aqui, que é do seu projeto, que foi citado, que o vereador buscou a legalidade, que não tinha nada a ver uma coisa com a outra, e que não tem nada a ver mesmo. É isso que o vereador ia dizer. Seu projeto era dito ou tido como inconstitucionalidade, ele buscou a aprovação dessa casa devido à importância do projeto. Agora, não podemos colocar esse projeto ou outros projetos com incentivos fiscais dessa empresa que não cumpriu, que acredito que não vai cumprir pelo prazo legal. E que nós, e repito, qualquer um dos vereadores que estivesse aqui na presidência, o prefeito municipal buscaria, a nível de Estado, a nível de Brasil, a vinda desta empresa para Passo Fundo, que para nós foi uma falácia, foi um estelionato que nos aplicaram. Mas hoje é o veto que está em discussão, e eu solicito aos colegas vereadores que mantenham o veto do senhor prefeito municipal, que não desrespeitou a população, que não desrespeitou não. E não vai ser os senhores que votarão, que vão desrespeitar a população com seus votos. Muito obrigado, senhor presidente. Errada os encaminhamentos de votação. Está em votação, veto total 01 ao projeto de lei 0094/2017, senhores vereadores. Presidente Patrick, por gentileza, pela liderança do governo, nós vamos encaminhar o voto pelo parecer do relator, ou seja, pela manutenção do veto do prefeito municipal. Derrubada do veto. Está em votação, senhores vereadores. Questão de ordem, senhor presidente. Pois não, vereador. Enquanto os colegas ficam votando aqui, eu quero justificar meu voto. Há muitos anos atrás, quando começou essa discussão da Manitowoc, eu fui muito criticado e jamais vou votar que fique recebendo incentivo uma empresa que só teve uma capacidade, mas para mim não é novidade nenhuma, porque está gravado nessa casa tudo que eu falei a respeito do que ia acontecer com a cidade de Passo Fundo. Dinheiro do povo de Passo Fundo que foi jogado no ralo. Essa que é a grande verdade. Então,
quem não respeita a nossa cidade, para mim, não merece incentivo nenhum. Apenas encaminhar, senhor presidente. Pois não, vereador Título de Tozão. voto. Apenas mantendo minha posição, que eu já tinha votado a favor do projeto anteriormente, né? E por entender que não há nenhum tipo de vício de iniciativa, né, ou inconstitucionalidade nessa demanda aqui, nessa ação emanada diretamente da Câmara de Vereadores, e também porque a gente sabe que os recursos nossos municipais são escassos, né? Tanta empresa querendo vir a Passo Fundo, querendo se instalar aqui ou conseguir algum tipo de incentivo, uma empresa que está parada, fechada aí com tanto... Bom, deixa assim. Obrigado. Obrigado, vereador. Está em votação, senhores vereadores, veto total, número 01 ao projeto de lei 0094 de 2017, faltando somente o vereador Rafael Colucci. Votado. Mantido o veto, senhor prefeito, 15 favoráveis, 4 votos contrários. Agradeço os 4 votos. Obrigado, senhores vereadores. Solicito a leitura do próximo projeto, vereador Ronaldo Rosa, a ser avaliado por esta casa. Conforme artigo 69 da Constituição Federal, para aprovação dos projetos de lei complementar, é necessário a maioria absoluta dos votos favoráveis. Maioria absoluta, 11 votos. Projeto de lei complementar número 10 de 2017, de autoria do Poder Executivo Municipal, autoriza o Poder Executivo a ceder servidor público municipal à Caixa de Prestação de Assistência e Serviços de Saúde dos Servidores Municipais de Passo Fundo, Capacemo, e da outras providências. Parecer da Comissão CCJ, favorável, relator vereador Paulo Necli. CFPC, favorável, relator vereador Leandro Rosso. TPDUI, parecer favorável, relator vereador Renato Tchecker. TCCDH, parecer favorável, relator vereador Luiz Fernando Rigon. Está aberta a discussão, senhores vereadores. Pois não, vereador Alex. Rapidamente, vereador. Primeiro, encaminhar, como líder do governo, o voto favorável. Segundo, dizer que essa é uma cedência que está sendo renovada de um servidor que já presta serviços à Caixa de Pensão dos servidores municipais. É algo que vem sendo renovado já há um bom tempo e é tão e somente a renovação da concessão. Tá bem, está em votação, senhores vereadores, projeto de lei complementar 010/2017. Autoriza o Poder Executivo a ceder servidor público municipal à Caixa de Prestação e Assistência aos servidores municipais. Aprovado o projeto de lei 010/2017 por unanimidade, 19 votos favoráveis e uma ausência justificada do vereador Rufa. Solicito ao primeiro secretário que faça a leitura do próximo projeto ser apreciado pela casa. Projeto de lei número 70 de 2017, de autoria do vereador Ronaldo Rosa, institui o programa Censo de Inclusão do Autista para análise do quantitativo e da identificação do perfil socioeconômico de pessoas com transtorno de espectro autista no município de Passo Fundo e da outras providências. Parecer da Comissão CCJ, favorável, relator vereador Saul Spinelli. TFPC, parecer favorável, vereador Leandro Rosso, relator. TPDUI, favorável, relator vereador Luiz Miguel Chais. TCCDH, parecer favorável, relator vereador João Eloy da Costa. Está aberta a discussão, senhores vereadores. Encerrada a discussão, está em votação.
Questão de ordem, senhor presidente. Vereador. A agilidade do nosso sistema ali não permitiu que eu conseguisse me inscrever a tempo. Mas não é rapidamente, presidente, só para pedir apoio aqui para os colegas vereadores. Esse projeto que nós vamos votar agora é um projeto que está sendo apresentado nas câmaras municipais de todo o estado do Rio Grande do Sul. E é uma das bandeiras do partido que eu integro, que é o Solidariedade, que é que os municípios possam, de fato, né, saber qual é o número de crianças e pessoas autistas que nós temos aqui na nossa cidade. Isso vai ajudar e muito para que a gente possa direcionar as políticas públicas, para que a gente possa também tirar essas pessoas da exclusão, que muitas delas estão em casa, escondidas, e que o poder público nem sabe da existência dessas pessoas, e por isso não consegue direcionar políticas públicas que realmente atendam às suas necessidades e às suas demandas. Criando um censo onde vai ser feito, caso aprovado o projeto, vai ser feito no primeiro ano a partir de 2018 e depois, a cada 2 anos, esse censo será atualizado e eu tenho certeza que vai ser uma contribuição muito grande para que a prefeitura, para que o município possa realmente dar um olhar diferenciado para as crianças, especialmente as crianças autistas que nós temos aqui na nossa cidade, que em grande número estão desassistidas por políticas públicas. Então, eu peço o apoio dos senhores vereadores na aprovação desse projeto. Obrigado, senhor presidente. Está em votação o projeto, senhores vereadores. Aprovado por unanimidade, com uma ausência justificada do vereador Rufa, 19 votos favoráveis. Solicito ao segundo secretário, Fernando Rigon, que faça a leitura do próximo projeto a ser apreciado pela Casa. Projeto de Lei número 097/2017, de autoria do Poder Executivo Municipal. Altera o parágrafo 2º do artigo 2º da Lei 4.821, de 29 de setembro de 2011, que autoriza a concessão de incentivos econômicos e fiscais à empresa Nóglio Merlin e Companhia Limitada, com base nas leis 3.276 de 97, 3.340 de 98 e 4.360 de 2006. Parecer da Comissão CCJ, favorável, relator Evandro Meirelles. CFPC, favorável, relator Ronaldo Rosa. CPDOI, favorável, relator Cláudio Rufa Soldar. CCCDH, parecer favorável, relator Valdecir Moraes. Está aberta a discussão, senhores vereadores. Encerrada a discussão, está em votação. Presidente, só para que a comunidade que acompanha a votação possa entender o que se trata esse projeto, é uma lei de incentivos fiscais, uma empresa recebeu incentivos em 2011 e, de acordo com o projeto apresentado pela empresa na oportunidade, vereador Fernando, ela já cumpriu com todos os compromissos com a administração municipal, na geração de emprego, impostos, e todos os demais compromissos. Então, nesse momento, o município de Passo Fundo está possibilitando a essa empresa que ela possa alienar a área para buscar recursos para novos investimentos, gerar mais emprego e mais renda no município de Passo Fundo.
Justificativo de voto, senhor presidente. Pois não, O vereador. voto é contrário à concessão apenas por eu não ter conseguido acesso ao processo administrativo da empresa para saber, enfim, dados dessa empresa e do que se trata isso. Também, vereador. Obrigado. Guardamos a votação, vereador Luiz Miguel. Projeto aprovado com 18 votos favoráveis, 1 voto contrário e 1 ausência justificada do vereador Rufa. Solicito ao segundo secretário, Fernando Rigon, que faça a leitura do próximo projeto. Projeto de resolução número 018/2017, de autoria da mesa diretora. Concede ao Dr. Jabes Paim Bandeira a distinção vereador emérito do município de Passo Fundo. Parecer coletivo. Parecer favorável, relator Paulo Neckel. Aberto para discussão, senhores vereadores. Encerrada a discussão, está em votação. Projeto de resolução 018/2017 concede ao Dr. Jabes Paim Bandeira a distinção de vereador emérito do município de Passo Fundo. Quem está acompanhando a votação é o seu filho Cassiano. Está acompanhando a votação conosco aqui. Projeto de resolução 018/2017 aprovado, 19 votos favoráveis. Parabéns, vereador Rafael Colucci. E leve o nosso abraço também ao doutor Jabes Cassiano Paim. Encerrada a ordem do dia às 18h13. Comunicação urgente e importante de líder, bancada do PCdoB, vereador Alex Necker. Rapidamente, presidente, solicitei esse espaço e contei com a colaboração do nosso líder, o vereador Rude, para nós repercutir um pouco mais ainda a questão da licitação do transporte coletivo. Eu tratei de vários temas aqui, temas inclusive foram objeto de indicações de colegas vereadores aqui desta casa, mas o fundamental, penso eu, uma parte bastante importante desse novo processo de licitação, vereador Saul e vereador Rude, é que ele mantém a empresa Codepas como uma das concessionárias do transporte coletivo na cidade de Passo Fundo. E melhor, vereador Eloy, Vossa Excelência, que esteve na administração da empresa até o ano passado, garante à Companhia de Desenvolvimento de Passo Fundo, a Codepas, que ela irá operar, vereador Dalalana, em linhas rentáveis, em linhas que não sejam aquelas linhas que, tradicionalmente, vereador Saul, precisam do complemento dos valores repassados em outras linhas. Já lhe dou a parte, vereador Dalalana. Fundamental, então nós teremos uma empresa, vereador Luiz Miguel, valorizada. A empresa pública está sendo valorizada nesse processo de licitação, bem como seus servidores, seus funcionários, e em especial todos aqueles que apostaram e muito no desenvolvimento dessa empresa. Pois não, vereador Dalalana? Quero parabenizar pelo assunto, vereador, e a empresa Codepa sempre trabalhou com as linhas, muitas linhas deficitárias, Isso mesmo. mas porque não tinha ônibus, como no bairro Integração, na nossa época, foi colocado ônibus naquele bairro, e sempre linha deficitária a fim de servir, Eloy, o povo de Passo Fundo, que não tinha ônibus em certos locais. Estrada de chão,
estrada esburacada. E eu falo isso de cadeira. Falo isso de cadeira, que eu acompanhei isso lá em 2003, né? E agradecer a todos os funcionários daquela empresa, daquela época, entendeu? Por ter feito com que a gente pudesse ter feito um trabalho maravilhoso, porque tem provado, discutido e prova para qualquer um. Em 2003, a empresa Codepas não devia um centavo para ninguém. Muito bem. E isso foi graças aos funcionários que tanto nos ajudaram a fazer com que aquela empresa crescesse. Muito bem, vereador Alana. Reconhecido pelos funcionários, inclusive, em recente atividade que nós tivemos aqui na entrega dos ônibus novos, essa foi uma lembrança muito grande. E outra situação, vereador Saul, vereador Ronaldo, que é importante a gente dizer, é que, mesmo com a nova licitação do transporte coletivo, está garantido, está mantida o número de servidores municipais na Codepas, vereador Ronaldo. Será a continuação, a continuidade do mesmo número de servidores. E a empresa privada ou o consórcio de empresas que ganhar a licitação no restante das linhas, vereador Patrick, deverá manter obrigatoriamente o mesmo número de servidores ônibus, ou seja, nós teremos pelo menos 2 funcionários em cada ônibus municipal. Então, aquela conversa de que existiria a possibilidade de não existir mais cobrador, de não existir mais 2 funcionários nas linhas de ônibus, essa possibilidade inexiste, até porque nós temos uma lei municipal votada nesta casa, de autoria do atual deputado e anteriormente vereador desta casa, ex-vice-prefeito Juliano Roso, que garante a manutenção do emprego dos cobradores no transporte coletivo municipal de Passo Fundo. Então, são aspectos importantes de um momento histórico da cidade de Passo Fundo. Obrigado, presidente. Era essa a comunicação. Muito obrigado, vereador. Escrito comunicação importante, urgente, vereador Tiaquinho. Vereador Saul Spinelli falará em nome do PSB. Presidente Patrick, mesa diretora, também nossos colegas vereadores. Primeiro quero destacar aqui o trabalho do Dr. Adolfo Freitas e do Christian Tans, no que se refere à questão desse edital que foi feito e anunciado sobre o transporte coletivo. Há 50 anos temos transporte coletivo de uma empresa em Passo Fundo, que tem o seu valor, que gerou empregos, que é de Passo Fundo, investiu em Passo Fundo, mora em Passo Fundo, e eu acredito que isto tudo é importante. Os tempos mudaram, a licitação é lei, é uma reivindicação a tempo da sociedade, das entidades, e é o que norteia como a cidade deseja o novo e moderno transporte coletivo. Cumprimento o Adolfo Freitas, procurador, que foi muito competente com a sua equipe de procuradores, entre eles o Julinho da Silva, nosso amigo, mas também o Christian Tans, que coordenou todas as audiências públicas feitas nos bairros. Mas tenho aqui que destacar que, como ex-presidente da Codepas por 12 meses, resgatar o trabalho que a UAMPAF fez com coragem de fazer com que a bilhetagem eletrônica não fosse instalada sem licitação em Passo Fundo. O que seria um erro se fosse feito, um erro jurídico e que seria pago caro. Então, Luiz Wallendorf, a UAMPAF, fez isso, foi criticada, mas hoje a gente vê que o caminho era aquele: licitação, menor preço, bilhetagem eletrônica, passagem integrada, respeito aos empresários que pagam passagem e que muitas vezes não podiam contratar um funcionário que morava no ZAC, que tinha que trabalhar no Boqueirão, ou que morava no Boqueirão e tinha que trabalhar na São Cristóvão. Isto passou por esta casa aqui também, que cada um deu a sua opinião, colaborou e colaborou muito. O prefeito Luciano foi corajoso, foi organizado, foi firme e mais uma vez resgata dívida
de campanha, mas muito mais que uma dívida de campanha, resgata a dignidade do nosso povo no que se refere a ter uma licitação que agora, independente de quem ganhe, vai trazer e consolidar muitos avanços. Linhas inteligentes, lucrativas, mas sociais. Quero aproveitar aqui a presença do vereador Dalalana, que também passou pela direção da Codepas, dizer, Dalalana, a Codepas historicamente só teve linhas deficitárias, em cima de buraco, barro, atolando ônibus, historicamente. E cada vez que havia um pedido de uma linha de ônibus que era necessária, que era importante, mas não era lucrativa, sempre foi para a Codepas fazer. Então, quando se fala em Codepas, a gente tem que ter muita responsabilidade, porque nenhuma linha deficitária foi dada para empresa privada. Todas as empresas sempre trabalharam levando em consideração o lucro, que é importante. Agora, a Codepas, Luiz Valendorf, trabalhou, por exemplo, no bairro Integração, na São Luís Gonzaga, no Parque do Sol, quando não tinha 1 metro quadrado de asfalto. Quando andava mais de 30 quilômetros, com várias viagens por dia, quebrando ônibus, furando pneu, quebrando caixa, porque a empresa tem esse papel social. Agora, além de toda a pavimentação nas principais linhas de todos os ônibus, mas também da Codepas, o prefeito Luciano nos coroa com esta licitação, mas também contemplando a Codepas com linhas lucrativas. Então, é uma nova época que nós devemos agradecer a muitas pessoas. E finalizando, ao doutor Paulo Cirne, Ministério Público, que há mais de 20 anos vem dizendo que existiam irregularidades e que era importante sair a licitação. A licitação resgata uma dívida social que nós temos com Passo Fundo, mas principalmente com a legalidade jurídica, que desde 1998 já deveria ter havido, 98 eu estou falando, já deveria ter ocorrido a nossa licitação. Viva Passo Fundo e viva a nossa administração. Comunicação urgente e importante, líder, próxima bancada, a bancada do PTB, vereador Aristeu Dalalana. Senhor presidente, comunidade de Passo Fundo, colegas vereadores, meu amigo João, que está se despedindo hoje da gente aqui por uns tempos. Senhor presidente, eu quero aqui, primeiro, Deus queira que nessa história toda das licitações prevaleça tudo aquilo que a gente pediu, tudo aquilo que a gente tentou fazer ao longo dos anos para que a comunidade fosse beneficiada com um bom transporte público e tal, mas no fundo do meu coração fica algo assim, tomara que tudo seja adequado dentro daquilo que a gente queira. E tomara que as empresas nossas, genuinamente nossa, né, de gente séria, possa se adequar com isso e que possa até ganhar essa licitação, participar, né? Se vai ser formado grupo ou não, eu não sei, porque eu não gosto de falar bobagem, né? Só falo o que eu conheço, mas eu sei, é difícil. O transporte público hoje, aqui nessa tribuna, como vereador, é muito fácil vir aqui falar para jogar para a torcida. É uma barbada. Chegar lá na minha vila e dizer assim, ó, tem que ter ônibus de 10 em 10 minutos. Aí tu vê um caminhão, o preço do combustível, para saber quem está falando, então vou dizer uma coisa bem séria. Dá 730 de embreada no ônibus, você vai conjunto de freio, de embreagem, de disco, de platô, entendeu? O que se gasta de líquido de freio, de óleo combustível, de óleo lubrificante, vereadores Miguel e às vezes um passageiro dentro do ônibus. Então esse tipo de coisa que é muito difícil de se tratar. E eu quero aqui, em nome de 50 e poucos anos de trabalho, da empresa Coleurb, um agradecimento que foi feito desde o tempo do seu Eloy, progresso, geração de emprego, ao seu Juca lá da Transpasso, aquilo que está escrito na Transpasso, é muito correto da maneira que o seu Juca trata o povo com aquela empresa.
que para transpasso o passageiro é tudo. Pessoas idôneas, que a gente merece o respeito, a todos os funcionários da Codepas, ao longo dos anos, o qual eu devo muito, na nossa época, pela parceria, pela franqueza que a gente teve um com o outro, de dizer assim, vocês precisam trabalhar, vocês não podem tirar atestado, vocês têm que ajudar, porque a empresa, a Codepas não é de ninguém, a Codepas é do povo de Passo Fundo. E isso foi tratado com lealdade e com muito carinho. Não é fácil, não. Queira Deus que nós não vá estar se incomodando, vereador Julinho, daqui 1 ou 2 anos. E a profecia. A profecia, João. Como é que você diz? O galo do rádio e o galinho do boqueirão. Não, a profecia. Tomara, não venham aqui para Passo Fundo, porque esse contrato vai ser muito bem feito, vereador São Spinelli. Não venham aqui querer tirar proveito do povo e depois começar a deixar o nosso povo com transporte sem qualificação nenhuma, porque nós não vamos aceitar que isso aconteça. Nosso transporte é bom, é deficitário, claro que é, mas é um bom transporte. Então, aqui eu quero tecer uma coisa, um agradecimento a todos que lutaram para que o nosso transporte cada vez fosse melhor. Senhor presidente, quero aqui fazer um desabafo do que está acontecendo com a nossa classe, a classe dos motoristas, a classe dos caminhoneiros, a insegurança que está rondando a vida de todos. A vida do agricultor, a vida daqueles, principalmente aqueles que trazem a comida para botar no prato, que é o motorista de caminhão e que é o agricultor. A insegurança é total. A gente passou, na última semana, por algo assim de terror. É um terrorismo tu saber que um profissional do volante, alibado, uma vida toda regrada, vereador João, por causa de meia dúzia de falcatrua desse país, o cara não poder ter uma arma dentro de um caminhão, o agricultor não poder mais andar armado, para estar sendo vítima de vagabundo, de larápio e de sem vergonha. Esse país não é o país da verdade, onde as pessoas de bem têm que ser desarmadas com a velha desculpa que todo o armamento era aquilo que eles roubavam da gente. Pura mentira. Deixar o povo desarmado é para o povo não reagir aos falcatruas que estão comandando esse país. Obrigado, senhor presidente. Comunicação urgente e importante, líder, bancada do DEM, vereador Patrick Cavalcante. Vereador Ronaldo, obrigado, preside a sessão nesse momento, agradecer aos colegas que permanecem, vereador Dalalana, vereador João dos Santos, Alex Necker, nosso querido vereador Eloy, Fernando, Ronaldo. Quero só rapidamente aqui ressaltar de que, com muita tranquilidade, vereador Ronaldo, fiz e saio nesta votação do veto do senhor executivo quanto à questão da revogação dos incentivos fiscais da Monitoc. Eu saio muito tranquilo, sei que fiz a minha parte, discuti com os colegas vereadores, isso é uma casa política de debates, e não vai ser o primeiro veto a ser discutido, mantido ou derrubado, como já vem há muitos anos nesta casa. Eu acho que a casa tem se posicionado de uma forma positiva, essa casa tem debatido muitos temas importantes na nossa comunidade, e infelizmente a gente sempre há o atrelamento ao executivo, pelos interesses partidários, pelos interesses pessoais, pela estrutura política partidária montada pelo governo, e a administração, muitas vezes, o prefeito, sei lá, não quer ter o seu veto prejudicado, derrubado. Então, sei que saio com o dever cumprido, muito tranquilo. Na quarta-feira, às 14h45, eu tenho uma audiência, vereador Ronaldo, no fórum, quanto à questão da revogação da área. Continuamos, senhores vereadores, discutindo com a sociedade, discutindo uma ação judicial popular, então temos audiência pública, e tenho a convicção e a certeza que, como Ministério Público, e como eu tenho essa ação popular, juntamente com o doutor Alcingo do Roque, que é o nosso procurador, estamos coesos e certos que nós vamos conseguir reverter esta área para Passo Fundo. Então, nesse sentido e nessa forma, eu quero dizer aos colegas que, com muita tranquilidade, serenidade, a gente tem, os ânimos às vezes ficam esquentados na hora do debate, da discussão, mas respeito a posição de cada vereador, com muita tranquilidade,
conversávamos com alguns colegas vereadores que tinham a vontade de votar conosco também, mas que infelizmente por questões partidárias, né, mantiveram uma postura de votar contrário ao nosso projeto e favor ao veto. Faz parte da discussão política, do jogo político, e segue a vida, segue o barco. Concedo a parte, vereador João dos Santos. Vereador Patrick, eu gostaria de dizer que não retiro uma vírgula, não retiro nada do que Vossa Excelência falou na sua fala anterior, defendendo a sua tese, mas gostaria de dizer que só votei ao contrário aquilo que o senhor acha que é certo, que eu também acho, né, que toda a população acha, né, Luiz Miguel? Mas eu votei pelo lado jurídico, né, pensando no lado certo, né, juridicamente da questão. Então, fica aqui o meu registro. E parabéns aí pelo seu trabalho. Respeito o vereador João dos Santos, como disse. E só reiterar mais uma vez, insegurança jurídica não veio com inconstitucionalidade alguma, ele veio com, entre aspas, o medo do Executivo, que a posição do Executivo ou do Legislativo pudesse prejudicar qualquer negociação futura. Quero dizer que respeito qual a empresa que seja que vá para aquela área, que seja o Zafari, ou seja o Sebrae, ou que seja outras empresas israelenses que está vindo para cá querendo essa área também, e outras áreas interessadas, outras empresas. Para mim, estou muito tranquilo. O que eu quero é que aquela área tenha sua função social, que gere emprego e renda, né? Mas nós teremos aqui em fevereiro, março, no máximo, a votação de incentivos fiscais para aquela área novamente. Vocês podem escrever aqui, colegas vereadores, eu tenho a convicção e a certeza que qualquer empresa que ganhar aquela área vai pedir incentivos fiscais. Seja A, B, ou C ou a Z, vai vir para esta casa um projeto de lei do Executivo pedindo isenções fiscais daquela área. E aí nós vamos discutir amplamente esse tema com os colegas vereadores. Vamos dando sequência, caros colegas, quanto à insegurança jurídica. A insegurança jurídica, vereador Luiz Miguel, é a mesma questão do perigo de gol, Ronaldo. Tu que joga a bola. Quando o juiz dá o perigo de gol, às vezes nem o time que está atacando, que está defendendo, sabe o que o juiz deu lá. Mas ele não quer se complicar. E foi isso que o Executivo fez hoje. Ele não quis se complicar, diz, olha, se há uma negociação em andamento com alguma empresa, não vai ser o Legislativo e o Executivo que vão barrar. Mas vejo que no momento de crise, no momento de dificuldade, de parcelamento de salários, que ainda não aconteceu aqui no nosso município, de dificuldade de recursos, o prefeito Luciano tem falado em todos os seus discursos que nós vemos um momento difícil da nossa economia e passou não é diferente. Nós abrirmos mãos de vir recursos para a cidade, eu fico muito preocupado, viu? Eu fico muito preocupado porque poderíamos faltar dinheiro para a saúde, para a educação, saneamento básico, tudo que nós defendemos aqui. E mais do que isso, nós não podemos aqui criticar muito a política nacional se nós continuar seguindo esse mesmo rito de seguir os passos do Executivo. Obrigado, senhor presidente. Devolvo a presidência ao vereador Patrick Cavalcante. Nada mais havendo a tratar, declara encerrada a presente sessão e convoco os senhores vereadores para a próxima reunião plenária ordinária, a realizar-se no dia 1º de novembro do corrente ano. Lembrando que precisa de uma reunião com a mesa diretora neste momento.